Bem, nós vamos abrir em Gálatas para começar, Gálatas, primeiro capítulo, e depois, mais para o final, nós vamos ler outros textos, tá? Gálatas 1, hoje nós daremos início a uma série sobre seitas, e esse é um dos textos importantes que se referem ao tema, né? Na verdade, o texto é muito rico, fala de várias questões, mas em alguns versículos vai falar algo que é aplicável ao nosso ensino. Então, Gálatas 1, de 1 a 9, que diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Palavra duríssima do apóstolo Paulo, né? A expressão anátema traz a ideia de maldito, de separado, de alguém que não dá para ter comunhão com essa pessoa. Quem prega o evangelho que vá além. Olha só, interessante, né? Prega o evangelho, mas coloca coisas a mais nesse evangelho. Então, a maioria das seitas trabalham também dessa forma. Eles usam muitas vezes a palavra de Deus, ou partem das escrituras para deturpar ou para acrescentar coisas que não contêm ou não foram ensinados pelo próprio Deus. Então nós temos que ficar atentos. Que evangelho, que boa nova as religiões têm pregado, até mesmo religiões do nosso meio evangélico, porque infelizmente nós temos ouvido tanta gente pregando um evangelho estranho, esquisito, que não é o verdadeiro, puro evangelho da graça de Deus, e aí a gente tem que ficar bastante atento com todos esses ensinos. Então hoje, como falamos, a gente vai dar início ao ensino sobre seitas, e cada quinta-feira nós vamos estudar aqui uma seita com um desafio, a gente tentar mostrar de maneira prática como a gente pode, quem sabe, ser usado por Deus para falar ao coração das pessoas que são adeptos dessas seitas. É verdade que quem faz a obra é o Espírito Santo, é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. No entanto, Jesus nos chamou, assim como chamou os apóstolos, a sermos pescadores de homens. E quem sabe pescar, sabe que para cada tipo de peixe você tem a isca certa, né? O jeito certo de pescar. A ideia também nós podemos usar, como Paulo fazia muitas vezes, aos fracos falava como fraco, ao judeu como judeu, ao gentil como gentil, enfim, nós precisamos aprender aquilo que as pessoas creem para poder, quem sabe, impactar o coração delas com a verdade de Deus. Claro que quem vai fazer toda essa obra não é a nossa metodologia, o nosso conhecimento, mas é o próprio poder do Espírito Santo de Deus. Então, falando um pouquinho sobre seita, a palavra seita, ela vem do latim seguir, que tem uma conotação de seguir um pensamento, ou seguir um movimento. As pessoas seguem ideias, pensamentos, e essa ideia, ou essas ideias, são consideradas ou conhecidas como heresias. É interessante que já no tempo bíblico, muitas heresias surgiram no meio do povo de Deus. Aliás, Paulo acabou de falar isso, né? Se estão pregando o evangelho que vai além, cuidado, né? Considere essa pessoa anátema. Nas cartas de Paulo, nas cartas de João, eles estavam corrigindo ideias errôneas com respeito ao verdadeiro evangelho, ou seja, ideias que eram heresias. Por exemplo,
o proto-gnosticismo, aquela ideia de que o corpo é ruim e de que só o espírito importa. Aí começaram a afirmar, então Cristo não teria um corpo, né? Ou o corpo de Cristo era diferente, não era um corpo como o nosso, humano, e inventavam várias coisas erradas sobre o puro Evangelho. E os apóstolos estavam ali para corrigir esses erros. Com a morte de João, o último apóstolo, aí os erros ficaram piores, né? A igreja foi se desviando cada vez mais da verdade. Tivemos vários concílios, a igreja se reuniu por diversas vezes para corrigir, para trazer a igreja de volta para o verdadeiro ensino. No entanto, cada século que passava, a igreja se desviava ainda mais. Então as seitas traz a ideia de seguir um pensamento ou as heresias que o movimento prega. O que são heresias? Conjunto de ensinamentos que determinam a maneira de viver e de pensar dos seus adeptos. Então, nós consideramos seitas movimentos religiosos que são contrários a quê? Ao ensino bíblico, ok? Ou seja, aquele que não faz ou que não anda de acordo com a Bíblia, ou que não prega o verdadeiro ensino bíblico, é considerado um movimento chamado seita. E aí a gente tem que ficar atento, porque há movimentos muito parecidos com a igreja evangélica. E aí a gente precisa definir quais seriam as características, quais as marcas desses movimentos, que a gente pode perceber que eles não são movimentos genuinamente evangélicos, né? E aí a gente tem, por exemplo, algumas ideias. Os movimentos que negam a verdade da Bíblia, ou que dizem assim, a Bíblia é verdade, mas ela contém a verdade, né? Surgiu um movimento chamado de teologia liberal, que dizia assim, a Bíblia contém a verdade. Se ela falar ao seu coração, isso é verdade, mas não é que todos os textos são verdadeiros. E aí eles vão tirando milagres e tirando outras coisas mais, desacreditando em diversos textos da palavra de Deus. Então, aqueles que negam a veracidade da Bíblia, aqueles que negam a divindade de Cristo ou de qualquer outra pessoa da Trindade, porque às vezes até creem em Cristo como Deus, mas não creem que o Pai é Deus ou que o Espírito é Deus, e aí fazem uma tremenda confusão. A suficiência de Cristo para a salvação, porque às vezes a pessoa até acredita em Jesus, mas precisa de algo mais. Não é só Cristo, né? Depois eu vou falar com detalhes aqui algumas dessas marcas, tá? Então esses movimentos, eles não podem ser considerados evangélicos ou genuinamente evangélicos. É complicado falar a palavra hoje evangélico. A nossa igreja tem sido chamada nos últimos anos mais como uma igreja reformada, ou de teologia reformada, mas ela é também uma igreja evangélica. O problema é se chamar evangélico. Hoje no nosso tempo está complicado, porque muitos estão se dizendo evangélico, né, e confundem a gente com aquilo que vem na televisão, com as pregações das mais mirabolantes que a gente vê por aí, né, com ideias errôneas sobre Cristo, sobre a palavra de Deus. Então a gente precisa ou usar o termo teologia reformada, igreja reformada, ou pelo menos genuinamente evangélico, firmada no verdadeiro evangelho de Cristo, da palavra de Deus. Há muitos que usam a Bíblia, como eu já disse, mas que deturpam os ensinos da palavra com detalhes, e às vezes são detalhes que a gente não percebe, e a gente aceita na boa sem perceber, e a gente precisa ficar atento então com esses ensinamentos. Então, resumidamente, a gente vai falar sobre 8 principais características, são várias outras, mas essas são as que mais aparecem nessas seitas, e a gente pode ficar bastante atento com relação a isso. Então, uma primeira marca das seitas é uma autoridade religiosa. Olha que interessante. O líder, ele é visto como alguém de muita autoridade, e esse é um grande problema. Nas seitas, somente o líder máximo da seita, ele é o certo. Se ele disser uma palavra, todo mundo tem que andar seguindo os seus ensinamentos, porque senão vem maldição, vem um monte de problema para a pessoa, né? Então, na seita somente o líder é certo, a palavra dele é a regra de fé dos fiéis. Quando nós sabemos pelas nossas confissões reformadas que a única regra de fé e de prática nossa tem que ser o quê? A Bíblia Sagrada, e não a palavra de homens. Aliás, o nosso exemplo bíblico é aquilo que os crentes de Bereia faziam. Ouviam o apóstolo Paulo, olha só, o apóstolo Paulo, ouviam os discípulos, os apóstolos pregando e conferiam nas escrituras para ver se era aquilo mesmo.
Então, é assim que a gente tem que proceder, né? A gente tem que confirmar se é isso que a Bíblia ensina. Mas nesses movimentos, não. O líder, ele tem a palavra sempre certa, a palavra dele é a regra de fé e de prática. Por quê? Porque ele recebe uma nova revelação. Ele é diferente dos demais. Enquanto todos são humanos, ele está num patamar espiritual diferenciado, né? Uma íntima comunhão com Deus, está exclusivamente ligado a Deus, coisa que ninguém está. E aí, quando nós paramos para pensar no que a reforma nos ensinou, dos grandes ensinos da reforma é o sacerdócio universal dos crentes. Eu não preciso de ninguém para chegar até Deus e para interpretar a Bíblia, a não ser quem? Eu preciso do Espírito Santo para compreender a Bíblia. Eu preciso daquilo que Cristo fez para chegar até Deus. Ele é o sumo sacerdote. Eu não preciso mais de sacerdote para me aproximar de Deus. Por meio de Cristo, eu me aproximo do Senhor, e pela ação do Espírito de Deus, nós temos, qualquer pessoa, mesmo não tendo um curso teológico, mesmo talvez nem sabendo ler direito, ela consegue discernir a vontade de Deus por obra do Espírito Santo de Deus. Isso chama-se sacerdócio universal dos crentes. Os líderes não são mais importantes do que qualquer membro, mas infelizmente as seitas pregam o contrário. Os adeptos das seitas, eles não apenas respeitam o líder, mas entendem que o líder está em pé de igualdade com Deus. Por exemplo, aquilo que o líder disser pode ser um complemento da palavra de Deus. E esse é um grande problema. Eu já falei aqui, mas eu peguei um documento, uma vez ainda no tempo do seminário, um documento de um movimento chamado Evangelho, onde o líder desse movimento dizia assim: se você colocar em dia o seu dízimo, aqueles que haviam atrasado dízimos e ofertas, se você colocar em dia o seu dízimo, eu vou liberar o perdão de Deus para a sua vida. Eu tenho esse documento assinado por este homem, né, que se diz aí o tal, o apóstolo, e ele tem o poder de liberar o perdão de Deus, quando a gente sabe pela palavra de Deus que só Deus pode perdoar pecados, nenhum homem pode fazer, né? Mas esses homens, eles se colocam em pé de igualdade com Deus. Aquilo que eles falam é como se fosse a própria palavra do Senhor. Aliás, quando a gente, não é a intenção nossa de trabalhar com a ideia de apóstolo, mas se você entender que hoje há um apóstolo como no tempo bíblico, então você continua a escrever aquilo que o apóstolo ensina, porque aquilo que ele diz tem autoridade divina. A gente sabe que não é assim, não é? Deus usou aqueles homens para completar essa obra do cânon das Escrituras, e não precisamos mais de novos apóstolos, porque eles não têm essa autoridade especial aí da parte de Deus. Então os adeptos das seitas acreditam que o líder está em pé de igualdade com Deus, mesmo às vezes não percebendo isso. Às vezes a pessoa não se dá conta disso, ela entra no movimento e ela não percebe que está sendo manipulada pelo líder, né, como alguém que manda e desmanda, e ela tem que seguir. Muitos aproveitando da simplicidade das pessoas ou da necessidade das pessoas que se aproximam num momento tão carente, tão difícil da sua dor, e não são respeitadas, pelo contrário, elas são enganadas com um evangelho que não é o verdadeiro evangelho de Cristo. Então, uma marca da seita, uma das principais marcas é a autoridade religiosa. O líder se coloca como autoridade suprema, e a gente sabe que quem é a autoridade suprema é Deus. Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, é o Senhor da nossa vida, né? Uma segunda marca, e depois a gente pode abrir para os irmãos perguntarem, contribuírem. Uma segunda marca é a fidelidade pelo medo. Olha só que interessante, fidelidade pelo medo. Nas seitas, o homem sempre pode perder a salvação. Ele nunca tem certeza de que ele é salvo. Por quê? Porque se o líder da seita pregar que ele tem certeza que ele nunca vai perder a salvação, ele para de manipular esse adepto, né? Então a ideia da seita é criar medo nas pessoas. Se você não fizer o que eu mando, você vai ter problemas sérios, você vai perder aí a sua salvação ou qualquer outra bênção. Então a ênfase é seguir à risca o que o líder estipular, com medo, né? O risco de perder o perdão de Deus, perder a vida eterna, perder as coisas que Deus nos dá de maneira graciosa. O seguidor da seita, ele sempre vai precisar se esforçar para obter salvação. Aliás, essa é uma característica de todas as religiões. Somente a nossa religião que
que está afirmada nas Escrituras, ela aceita o que? A graça, não é por obras, mas é por uma obra que Cristo fez, e não uma obra humana, é a obra divina em nós, é a ação de Deus em nossa vida. Todas as outras religiões, a salvação é pelas obras, porque desde quando Adão e Eva pecaram, lembram o que eles fizeram? Eles tentaram resolver o problema, eles não fizeram folhas para esconder a nudez do pecado, eles achavam que assim daria um jeitinho na situação, mas não tem jeito, Deus não aceitou. Deus mesmo, depois daquele diálogo com eles no capítulo 3 de Gênesis, vai fazer folhas ou roupas, com pele de animais, e vai cobrir a nudez deles. Ou seja, em outras palavras, Deus ali ia perdoar o pecado deles. É Deus quem faz o perdão, a graça, a salvação é uma obra sempre de Deus. A salvação, então, na seita, ela não é obtida em Cristo, mas sim na seita. Ou seja, você até pode, tem seitas que até falam assim, Jesus é o Salvador, só que se você não for membro da nossa seita, você não tem salvação. Então, peraí, qual que é a questão? Quem é o Salvador? É Cristo ou é a igreja, a seita, o movimento? A gente sabe que Cristo é o único e suficiente Salvador. Eu não preciso de outro Salvador. Nenhuma igreja tem poder de salvar, nenhum movimento. É só Cristo quem nos salva. Entrar na seita é até fácil, mas sair é sempre difícil. Há muitas ameaças, a família abandona, às vezes há perseguições, dependendo do tipo de seita, perseguições ou de pessoas conhecidas, familiares, ou da própria seita. Então, a segunda autoridade é a fidelidade pelo medo, é criar um medo, um pavor, uma dependência das pessoas para com esses movimentos, e aí a gente tem que ficar atento com aquilo que esses líderes ensinam de maneira tão deturpada. Uma terceira marca, a primeira marca é a autoridade religiosa, a segunda a fidelidade pelo medo, a terceira a ruptura com o meio social. Olha só, os adeptos das seitas, eles não vivem normalmente como qualquer pessoa, como qualquer indivíduo. Eles têm que ter algumas características diferentes, Alguns, por exemplo, não leem jornais, não pode ler jornal, não pode assistir a nada da mídia, não pode votar, tem seitas que proíbem a pessoa de votar, não pode prestar serviço militar, não comemora aniversário, a gente poderia listar várias coisas. Eles são estimulados, alguns deles, alguns movimentos, a não permitir que o jovem faça faculdade. Às vezes até permite, mas é tudo meio que escondido, ninguém pode saber, Eles sabem, mas não pode divulgar que esse jovem está fazendo faculdade, por exemplo. São proibidos de comer algumas coisas ou de beber alguns alimentos, algumas bebidas como Coca-Cola, café, ou tudo que tem cafeína. E aí fica difícil para alguns, não ter Coca-Cola para beber. Alguns gostam demais da Coca-Cola, mas tem seitas que não aceitam de forma alguma nada com cafeína. Outros não podem comer certos tipos de carne e tudo mais. Então olha só, essas seitas, elas levam as pessoas a viver de maneira diferenciada, tem que ter algumas coisas diferentes do que é o normal das pessoas. Quando a gente olha para as seitas farisaicas, aliás, seitas judaicas, elas faziam isso também, cada um de acordo com o seu ensino. E uma das que mais chamava atenção, porque queria ser tão diferente das outras, eram os essênios. Os essênios viviam totalmente isolados da comunidade, eles viviam nos desertos, separados, eles não podiam ter contato com pessoas normais para não se contaminar com essas pessoas. E há muitos nas seitas que pensam dessa mesma forma, É uma ruptura com o meio social, e isso é também uma das marcas da maioria das seitas. Outra marca, então, eu falei aí, a autoridade religiosa, a segunda, a fidelidade pelo medo, a terceira, ruptura com o meio social, a quarta, emocionalismo. Olha só, o emocionalismo é uma grande marca da maioria das seitas. Por quê? Porque todos nós temos no nosso coração aquela sede, aquele desejo de Deus, desejo do eterno. Deus colocou no coração do homem isso. Todo ser humano tem fé, até o ateu tem fé. Nós falávamos esses dias numa reunião nos lares, o ateu tem fé em quem? Nele mesmo, ou nas suas próprias ideias. Isso é fé, Não dá para fugir da fé, porque todo ser humano acredita em alguma coisa, e por isso
ele muitas vezes é levado de maneira emotiva, a se envolver com as ideias de maneira muito emotiva, não agindo com a razão, não pensando naquilo que está fazendo. A maioria desses movimentos trabalham com o que a gente chama de êxtase, e em êxtase a pessoa faz o que ela quiser, não é? O líder consegue manipular o público através de vários recursos, e a gente tem visto isso hoje muito nos meios, até mesmo evangélicos. Por exemplo, eu lembro da palavra do Dr. Parcival, que é doutor em música, quando ele dizia assim: você não precisa do Espírito Santo para fazer alguém chorar no culto. Você precisa de uma boa melodia. É uma boa melodia bem tocada, e vai impactar o coração das pessoas, elas vão chorar. Isso é manipulação, e muitos fazem isso por meio da música, como o canto gregoriano fazia lá na época medieval. Muitos fazem isso hoje com luzes. Hoje está na moda aquelas igrejas, né, todas escuras, com luzes, fumacinhas e tudo mais. E para que isso? Aquilo tudo é pensado para envolver, para criar o que lá no tempo medieval era chamada de patos. Você criava um ambiente agradável para trazer um êxtase, mexer com a emoção das pessoas. E assim, claro, as pessoas emotivas, elas são mais facilmente enganadas. Então, olha só, o que importa na seita é a emoção, a razão não importa. Porque se a pessoa ligar o cérebro, não vai ser bom, né? É bom que ela fique com o cérebro desligado, né? Para ela poder ser enganada facilmente. A proposta é você se sentir bem. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim: eu gosto de ir naquela igreja porque lá eu me sinto bem. Não é ruim você ter um culto que as pessoas se sintam bem. Eu acho que todos nós gostamos e podemos ter um culto agradável, até mesmo a nós. Mas a questão toda é: será que Deus está se agradando desse tipo de culto? Onde as pessoas vão porque se sentem bem, porque tem uma mensagem maravilhosa, porque mexe com a emoção, né? Então, na seita a pessoa se sente muito bem, e ela acha que isso é de Deus, porque eu me senti muito bem. E nem sempre, né? Por exemplo, a ideia é: Deus vai me agradar, ou o ser superior é quem está me agradando, como se ele fosse um servo da gente. E a palavra de Deus mostra o contrário. Nós que nos apresentamos de maneira humilde diante do Senhor, Ele é Senhor absoluto. Então, esse é um grande perigo. Na maioria das vezes as nossas emoções nos enganam, né? E nem sempre agradam ao Senhor. Claro que nós estamos num movimento reformado, que é mais conhecido como um movimento às vezes muito frio, muito conservador, e a gente não pode cair para um outro lado, a gente tem que ter o equilíbrio, né? Há pessoas que pensam assim: o culto é só racional. O culto é racional, mas você não deixa a sua emoção em casa para cultuar a Deus. Você pode trazer emoção, né? Aliás, ela sempre vai te acompanhar. Você pode chorar diante de Deus, você pode, né, se derramar na presença de Deus, não há nenhum problema, desde que a sua emoção não tome conta da sua razão. Essa é a questão. Ou seja, eu tenho que saber o que eu estou falando com Deus na oração. Eu tenho que prestar atenção no que eu estou cantando para Deus, e não cantar simplesmente porque eu gosto da música, né? Tudo isso é um exercício de raciocínio. Por isso que Lutero enfatizou muito a música em 4 vozes, os corais, porque as harmonias, a harmonia mexe mais com o intelecto, faz a pessoa perceber, né, e prestar atenção naquilo que está sendo feito, não só na questão musical, mas principalmente na letra. A letra fala porque é a palavra de Deus sendo cantada. Aliás, não é o nosso assunto aqui, mas Lutero defendia essa tese muito interessante. Ele dizia assim: você precisa ensinar para as crianças doutrina e não cânticos que não falam de doutrina. Por quê? Porque muito provavelmente essas crianças nem sempre vão crescer no caminho do Senhor. Vai chegar um momento que algumas delas vão se afastar, mas elas nunca vão esquecer a melodia, e ao lembrar da melodia elas vão lembrar da letra. Se a letra que foi ensinada fala das principais doutrinas, ela pode ser impactada e se converter. Como a gente vê vários testemunhos assim, não é? Pessoas passando, depois de muitos e muitos anos, passam na frente de uma igreja evangélica, ouvem a melodia de um hino, lembram da letra e Deus toca no coração. Ou ouvem uma cantata, não é? Enfim, a ideia é: a música é sempre veículo para o texto, não para ser como um meio de manipulação, como muitos movimentos de seita agem, para manipular e trabalhar o emocional das pessoas. Então, o emocional é a 4ª marca da seita. A 5ª marca: o presente, o hoje, ele é mais valorizado do que o amanhã, do que o futuro. As pessoas se preocupam mais com o hoje, né? Então, o ensino das seitas, em sua maioria, claro que há algumas que defendem mais aquilo que está no porvir, não é? Mas a maioria delas
elas enfatizam um amor excessivo a essa vida, a você se apegar demais às coisas aqui dessa vida. E elas vão utilizar expressões como: eu sou filho do rei, eu não posso sofrer enfermidades, Jesus já levou as minhas enfermidades, eu não aceito a tribulação, a ideia, eu determino. São várias frases que são utilizadas. Para quê? Para mostrar que as pessoas não estão preocupadas naquilo que Deus tem preparado para nós. Claro que quando você recebe a Cristo, você já tem muitas bênçãos do Evangelho acontecendo. Não é que as bênçãos de Deus são reservadas apenas para o momento do estado eterno, na volta de Jesus, né? Não, você já tem muitas bênçãos, mas as que estão por vir são muito mais especiais, e a gente tem que focar a nossa vida para o depois e não para agora. As seitas trabalham mais com aquilo que as pessoas desejam agora, não é? E que trazem consolos, né? Como por exemplo, você perde alguém querido seu, e aí você vai num movimento, e de repente aparece lá a voz desse querido seu, né? E você acha que é ele que está falando. E é uma das seitas que nós vamos trabalhar aqui nessas quintas-feiras. Por quê? Porque isso é para trazer um bálsamo, um alívio imediato apenas, mas com uma mentira, com uma estratégia de enganação, né? O pior dos enganadores, que é o nosso acusador, que é o próprio Satanás. Então, o presente, o alívio para as dores de maneira imediata é mais enfatizado na seita, quando o Evangelho prega o contrário, aquilo que é especial está ainda por vir. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam está no porvir de uma forma plena, né? Claro que também podemos usufruir das bênçãos hoje. Então, uma outra marca: o presente é mais valioso que o futuro. Sexta marca, eu falei que são muito, né? Estamos chegando ao fim. Sexta marca: agradar mais aos homens do que a Deus. Olha só que interessante. Agradar aos homens do que a Deus. As mensagens pregadas pelos líderes, elas são destinadas, bate um pouco com o que a gente acabou de falar, dar alegria para o ser humano, agradar as pessoas, dar esperança, bens materiais, curas, né? Sem levar em conta o que a Bíblia diz, ou interpretando de acordo com o que bem entende. Então olha só, a ênfase é agradar o auditório, porque o cliente sempre tem razão. Agora, quando você vai, vamos pensar, né? Nós temos hoje algumas seitas trabalhando com as que nós chamamos de profetadas, onde o líder vai dando aí umas revelações mirabolantes, que não tem nada a ver com a Bíblia, não é? E eu não estou dizendo que Deus não possa usar alguém para trazer um recado para nós. Ele até pode fazer, se ele quiser, ele pode qualquer coisa, mas a tarefa de um profeta na Bíblia era pregar a palavra. E é curioso que, se você pegar os profetas, o livro dos profetas, ou os livros dos profetas, eles sempre têm uma palavra muito mais dura para a gente, de arrependimento, de vida séria com Deus, e não a palavra do cliente tem razão. E é mais agradável, claro, vai sair do movimento desse, eu vou lá porque, né, tudo que eu queria ouvir está lá naquele movimento. Então, agradar aos homens se não estão preocupados com agradar a Deus. Para as seitas, o homem é o centro de todas as coisas, não é Deus que é o centro, não é o centro do culto, né? Quando para nós o centro do culto é o Senhor, o centro da nossa vida tem que ser o Senhor. O homem então é o centro de todas as coisas nas seitas. E na relação homem e Deus, Deus é o servo, o homem é que é Senhor. Deus tem que fazer as vontades humanas. E por isso que muitos seguem esse movimento. Tem crescido muito o movimento aqui em São Caetano, uma igreja que se diz evangélica e que só prega amor. Essa igreja só fala de amor, não pode falar de pecado, de arrependimento. Está cheio de jovens lá. Começou pequeno movimento, já tem uns 3 mil jovens, tem que dividir os cultos, mas com que preço? Para ensinar uma mentira, ou uma parte apenas do Evangelho. Olha que interessante. Lembra do que Paulo diz? Se alguém prega Evangelho, mas que não é esse genuíno Evangelho, é maldito. Isso é seita, isso tem que ser considerado anátema. Nós não podemos ficar com uma parte do Evangelho, ou pregar um Evangelho que vai além. E aí, infelizmente, as pessoas enchem esses movimentos, porque esses são movimentos que agradam demais o nosso coração. Então, o sexto ponto aí é agradar mais ao homem do que a Deus. Não tem compromisso de fazer a vontade de Deus. Sétimo, a marca da seita.
a Bíblia é sempre em segundo plano. Então eles colocam livros de diversos autores, claro, a maioria das vezes os fundadores das seitas, no mesmo nível que a Bíblia, ou mais importante que a Bíblia. Tá? Então na seita, muitas dessas seitas você vai ver isso durante os estudos, né? O líder ou o escritor, o líder daquele movimento, a palavra que ele escreveu tem que estar em pé de igualdade com a Bíblia, ou até mesmo em alguns pontos mais importantes que a Bíblia, porque vai chocar em alguns pontos. E aí quando choca, você fica com a regra de fé e prática deles é aquilo que o líder escreveu. Então colocam livros, sonhos em pé de igualdade com a Bíblia, ou até mais importante do que a palavra de Deus. Consideram parte da Bíblia incorreta. Ou seja, se eles pegam alguma coisa na Bíblia que não bate com a seita, isso está errado. Né? Isso foi um equívoco. Ou inventam diversas teorias para dizer, não, isso aqui é poesia. Pegam textos, às vezes, textos ou históricos ou textos prescritivos, e inventam que não, que aquilo lá é uma poesia, é só para ilustrar, né? Uma parábola, não é bem assim. Então as pessoas inventam algumas coisas, colocando a Bíblia como inferior, como um segundo plano para a nossa regra de fé e de prática. Consideram parte da Bíblia incorreta, ou vão além desses ensinos, interpretando a Bíblia como bem entende. Né? Há muita gente fazendo isso, né? Muita gente se aproximando da palavra de maneira irresponsável. Quando qualquer livro, você tem que ter regras de interpretação. Na palavra de Deus, as pessoas acham que não tem regra nenhuma, interpreta do jeito que quiser. E aí fazem uma confusão tremenda com a palavra de Deus, que é, sem dúvida alguma, a palavra poderosa do Senhor, quando pregada e interpretada de maneira correta, com a luz do Espírito Santo de Deus. E a última marca, a ausência da graça divina. Como eu já falei, aceita a obra, né? A sua obra vale mais. Então, não tem a graça divina. Na seita, a salvação sempre é pelas obras, não por aquilo que Deus fez, né? Mas por aquilo que o homem faz ou pretende fazer durante a sua caminhada. Não é por aquilo que Cristo fez na cruz. Eles até acham bonito o sacrifício de Cristo. Cristo pode ser um exemplo. Aliás, Cristo para muitos é usado como líder de executivos, em trabalho de todos os lideranças, mas ele não é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Ele não é o Deus encarnado. Ele é apenas um bom exemplo, um Jesus histórico, como muitos defendem, né? Então, na seita, a salvação não é pela obra de Cristo, mas é a nossa obra, aquilo que a gente faz. Por isso, há tantas penitências, as pessoas se retalham, as pessoas vão ajoelhadas para tal lugar, elas ficam um tempão sem comer, achando que o sacrifício do jejum vai agradar a Deus, quando a palavra de Deus diz que o único sacrifício agradável ao Senhor foi o que Cristo fez na cruz por nós. É o único que Ele aceita. Mas na vida as pessoas, elas se retalham, elas têm penitências, promessas, as mais diversas, e a salvação não está em Cristo, mas está na seita ou na palavra que o líder der nessa seita. Então olha só, essa é uma terrível marca, a ausência da graça divina. Eu vou relembrar que agora nós vamos ver alguns textos bíblicos relacionados ao que vimos aqui, tá? As 8 marcas, há várias outras, mas essas são as principais, que eu julgo principal. A autoridade religiosa, o líder é aquele que manda e manda mais do que Deus, mais do que a Bíblia, mais do que Deus. A fidelidade pelo medo, causar medo para que as pessoas fiquem independentes da liderança e são totalmente manipuladas conforme o líder deseja. Ruptura com o meio social, a marca é ser diferente, né? Não precisa ser igual às pessoas, muitas seitas agem dessa forma. Emocionalismo, a ideia de trazer um êxtase, né? Para a pessoa não saber o que está fazendo, e a pessoa se autocondiciona. Eu vou naquele movimento, eu vou chorar, eu vou cair, eu vou enrolar a língua, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e nem sempre é obra do Espírito Santo de Deus, mas é obra da emoção das pessoas. E esses êxtases, para quem já estudou psicologia da religião, está em todas as religiões. Eu não estou dizendo aqui, né, me entendam bem, não estou dizendo que aquele que fala em línguas fez por obra de Satanás. O que eu quero dizer é que nem sempre aquele que fala em línguas falou por meio da obra do Espírito Santo de Deus, porque o falar em línguas está em qualquer movimento do espiritismo baixo, em todas as religiões. Então,
não é, né? Não dá para a gente falar, a pessoa teve manifestações, isso é sinal da presença do Espírito de Deus. Nem sempre pode ser sinal. Então, autoridade religiosa, fidelidade pelo meio, ruptura com o meio social, emocionalismo, entrar em êxtase, o presente mais valorizado que o futuro, é o quinto ponto. A sexta marca, agradar mais aos homens que a Deus. Sétima marca, Bíblia em segundo plano, uma palavra do líder melhor, maior. E oitavo, a ausência da graça divina. Ok? Esses são os pontos aí, as marcas das seitas, as principais marcas. E aí agora a gente precisa ler alguns textos para compreendermos alguma coisa aí, né? Então segue abaixo alguns ensinos preciosos da palavra de Deus, eu vou passar depois para vocês aqui, que ajudam a gente a perceber os erros desse movimento, o que a Bíblia diz sobre esses erros. Então, queria que você abrisse lá em Hebreus. Vamos abrir aí a carta aos Hebreus, capítulo 1, que diz aí, Hebreus 1, comecinho de Hebreus, Hebreus 1 e 2. Vamos ler lá o texto de Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. Olha só o que diz. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Eu não preciso de uma revelação a mais do que o Filho nos revelou. Tudo que você tem no Novo Testamento é aquilo que Cristo ensinou, quer enquanto esteve caminhando 3 anos, ou mesmo depois, trabalhando no coração dos apóstolos, dando novas revelações, como lá no Apocalipse. Mas aquilo que Cristo ensinou ficou ali até o último livro. Então eu não preciso ir além. Deus antes falou por diversas formas, agora Ele nos fala pelo Filho. Ele é a palavra que se encarnou e eu me aquieto nisso. A revelação está completa, eu não preciso de novas revelações. O problema com nova revelação, e eu já disse isso aqui, Deus pode usar alguém para trazer uma palavra, um recado? Claro que pode. A questão é, quem é que vai comprovar que isso vai acontecer, o que veio da parte de Deus? Se não tem na Bíblia, não é? Por isso que o melhor seria, se você sentir no coração tem que falar algo para a pessoa, fale de acordo com a Bíblia, traga o ensino da palavra, o versículo da palavra, né? É alguém mudado, manda um versículo sobre consolo de Deus. Tem alguém desanimado, manda um texto que possa trazer um ânimo para a pessoa. Nós não precisamos ir além. A gente tem as Escrituras e elas falam de maneira poderosa, porque a palavra poderosa é de Deus. Então eu não preciso ir além, ela já é completa para todos nós. É o lema da Reforma, somente as Escrituras. Aliás, os 5 lemas solas da Reforma são sensacionais para combater os falsos ensinos das seitas. Quem sabe até a gente pensa em fazer um específico, né? Um paralelo dos 5 solas com as seitas é até interessante. Outro texto, Romanos 3:23. Esses não sabem de cor. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estão separados, destituídos da glória de Deus. Então olha só, todos são iguais, inclusive o líder. Não é isso que a Bíblia diz? Não há quem faça bem, não há um sequer. Só Cristo é o varão perfeito. Aliás, é curioso, né? Porque a gente acaba brincando, porque há pessoas que de repente são emocionalmente ou psiquiatricamente aí, mais abaladas do que outras, mas é algo curioso que a gente não para para pensar. A única pessoa que é 100% perfeita, que tem todas as esferas da sua vida, emocional, psíquica, não é? Tudo é equilibrado, é Cristo. Ele é o varão perfeito. Ele não é um ser afetado pelo pecado. Todos nós somos esquisitos. Todos nós. Alguns mais, outros menos, é verdade. Mas todos nós somos estranhos e esquisitos. Por isso, né, a gente não pode colocar melhor do que outro. Por quê? Porque só Cristo é melhor. Só Ele é perfeito. Nós não somos. E por isso o líder jamais pode se colocar no patamar diferenciado. Aliás, eu já falei com os irmãos aqui, posso falar abertamente que eu não concordo muito com o título reverendo, né? Eu acho que é demais para nós. Nós somos apenas pastores. Aliás, já temos uma missão muito especial, que é ser pastor auxiliar de Cristo. Mas eu lembro da palavra do reverendo Boanerges, nas últimas palavras que ele trouxe, ele não tinha escrito isso, ele separou a gente lá no seminário para falar,
e ele diz assim, quando mudou os nomes na IPB, porque a Assembleia Geral passou a ser Supremo Concílio, era moderador, passou a ser presidente, né? Ele falava que ficava constrangido, ele chegava para se apresentar em alguns lugares e a gente falava, Reverendo Alberto Ribeiro, presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. E ele dizia assim, parecia um negócio assim lá do céu, deve ser do céu, um presidente de um comitê, de alguma coisa assim especial. Mas não, nós somos iguais, nós somos pessoas, humanos, não é? Mas infelizmente o líder muitas vezes se coloca acima de qualquer um. A palavra de Deus diz que não, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Outro ensino da palavra que é importante está lá em Apocalipse 22:7. Vamos abrir o último livro da Bíblia. Muito aí do que eu disse, né? Nós estamos lendo textos bíblicos que falam o contrário do que essas marcas aceitas ensinam. O 22:7, que nos diz assim: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Olha só, o último capítulo de Apocalipse é um fechamento não só do livro, mas de toda a Escritura. É o último texto a ser escrito por alguém inspirado por Deus. E ele está dizendo, olha, é bem-aventurado, é muito feliz aquele que guarda as palavras de quem? Do líder? Não, da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Né? Elas, sim, são regras de fé e de prática para todos nós. Outro texto importante, Romanos 8, 35 a 39, um texto tão conhecido e que nós precisamos ilustrar aqui, né, para dizer aos irmãos que não precisa ter medo de perder a salvação. E olha só, o que diz lá, Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou perigo, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues o dia todo, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não preciso ter medo, porque eu estou garantido. Por quem? Por Cristo. Não é por nós, mas por Cristo. Olha só, ele termina dizendo isso. Aquele que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você está em Cristo, você nunca vai deixar de estar. Jesus disse lá em João, aquele que está nas suas mãos, ninguém te tira. Ninguém pode tocar naquele que está nas mãos de Cristo. Nós estamos selados, como uma linguagem também do livro do Apocalipse, protegidos, guardados por Deus, ninguém consegue tocar, tirar de nós a salvação. Ou como Paulo diz lá, Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final, até aquele dia da volta de Jesus. É Ele quem guarda. É o que nós chamamos na teologia reformada de perseverança dos santos. É Deus que persevera por nós, não somos nós. A obra da salvação é todinha de Deus até o fim. Porque se Deus deixasse a gente solto, nós cairíamos, não é? Mas não, Ele sustenta a gente na graça o tempo todo até chegarmos a ser glorificados, estarmos na eternidade com Ele. Um outro texto importante, que é muito conhecido, os irmãos sabem de cor, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Depois ele continua, vem de obras para que ninguém se glorie, Então, olha só, a salvação é pela graça mediante a fé, não é? Deus concede fé no nosso coração, porque Ele opera uma graça regeneradora na nossa vida, e a partir desse novo nascimento eu tenho fé para crer em Jesus, não é? Não é minha obra, não é nossa obra, mas é a obra de Deus. Por quê? Porque Ele é o único Salvador, e aí outro texto, João 14:6, Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele, sempre é Ele, Nós nada somos, mas Ele sim é tudo em nós. Em Cristo nós temos liberdade, olha só, Gálatas 5, verso 13, vamos ler lá o que Paulo diz em Gálatas 5, versículo 13.
Por quê? Porque uma das marcas das seitas é fazer as pessoas ficarem com medo, é prender as pessoas não têm liberdade na seita. Diferente do movimento genuinamente evangélico, né? Gálatas 5:3, olha só. O problema é que, no nosso caso, às vezes a pessoa pensa assim, já que eu estou firmado com Deus, eu posso viver o que eu quiser. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Romanos 6 deixa isso bem claro, olha o que Paulo diz agora em Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sediante de servos uns dos outros pelo amor. E aí ele vai falar da nossa luta da carne contra a obra do Espírito, contra o fruto do Espírito Santo de Deus. Então, olha só, nós temos liberdade em Cristo, mas não podemos usar disso como uma desculpa para pecar. Não é? Já que eu tenho graça de Deus, já que a graça superou o pecado, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Não, é o contrário, a responsabilidade é maior. E a gratidão a Deus é maior ainda, né? A gente é agradecido a Deus pela obra que Ele faz na nossa vida. Os crentes, eles não são deste mundo. Jesus, ao orar, a oração dominical, aliás, a oração sacerdotal, quando Ele se aproxima do Pai. Aliás, o texto de João 17, vamos abrir lá em João 17, é um texto muito especial, pelo seguinte fato, né? Você tem na Bíblia Jesus ensinando a gente a orar, ok? Em alguns textos bíblicos, Jesus ensinando a orar. Mas agora aqui não, que você vê Jesus orando. Você vê Jesus se derramando diante do Pai. Então, no capítulo 17 de João é muito especial para você conhecer a intimidade do Filho com o Pai. Como é que ele fazia, como nós podemos também nos aproximar diante de Deus com essa mesma intimidade pela mediação de Cristo, pelos méritos de Cristo, é claro. Então, olha só, de 15 a 17, João 17. Não peço os espíritos do mundo, e sim os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santificam-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lembra que eu falei lá, a ruptura com o meio social? Nós não precisamos viver afastados do meio social. Nós podemos frequentar os mesmos lugares que as pessoas frequentam, mas sendo relevante, fazendo diferença, sendo luz. Aliás, lá no Salmo 1, tem aquela mensagem tão magnífica, né? Bem-aventurado o homem que não anda com seus ímpios, não se tem no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. A pergunta é: quem é o justo do Salmo 1? Quem é que consegue ser justo como no Salmo 1? Que ama a lei do Senhor, que amou demais essa lei, que nunca se desviou dessa lei, e meditava na dia e noite, e nunca desobedeceu a Deus que viveu na lei do Senhor. Quem? Cristo. Mas ele andou no meio de pecadores, mas não fazendo as mesmas coisas. A ideia da bem-aventurança do Salmo é: nós não podemos fazer as mesmas coisas que eles fazem, nós temos que fazer aquilo que a Bíblia ensina. E seguir o exemplo claro do verdadeiro justo, que é Cristo. Ele sim conseguiu fazer. Nós nem sempre vamos conseguir, mas tem alguém que fez por nós, graças ao Senhor, por isso, né? Nós somos sal da terra e luz do mundo. Imagina se todos nós reunimos isso aqui. Não, nós vamos só ter contato com crentes. Nós deixamos de ser o sal da terra, né, e a luz do mundo. Não é isso que Deus espera da gente. Nós não podemos quebrar os relacionamentos com os incrédulos. Aliás, há algum tempo atrás eu fiz um curso interessante com o pessoal lá da Chácara Primavera, o pastor Ricardo Albrecht. Uma das coisas bem interessantes que ele colocou para nós em forma de pergunta era sobre plantação de igreja. A tese dele, a tese do Tim Keller, igrejas novas têm mais potencial de crescer, de abrir outras igrejas. Por quê? E aí, qual que é a constatação? Quanto mais tempo de crente você tem, de igreja você tem, seus amigos começam a se tornar crentes. E aí você não tem mais contato com o credo. E aí ele dizia assim, tem pouco contato com o credo. A pergunta que ele fez foi sensacional. Nesse ano, quantas pessoas você já chamou na sua casa para comer, para jantar, para almoçar, e não seja evangelho? Quanto mais tempo de igreja nós temos, nos chama quem? Os crentes. E aí viu o entretenimento de crentes, né? Não podemos fazer isso. A comunhão é legal. Mas será que não é tão legal chamar pessoas que não entendem a Deus para ver diferença em nós, uma refeição, uma festa, e perceber que a verdadeira alegria é aquele que tem Cristo?
Então, é algo para a gente pensar, né? A gente às vezes vai se isolando do mundo sem perceber. E isso é a marca da seita, então, da verdadeira igreja, a igreja genuinamente evangélica, ela vai para o mundo como sal e luz para fazer a diferença. Nós temos vários textos, né? Por exemplo, Jesus falando que contamina não é o que comemos, né? Mas o que está no nosso coração. Poderíamos pensar, por exemplo, na boa intenção e sinceridade não é suficiente, porque as pessoas que estão em vários movimentos de seita, elas têm boa intenção, a maioria delas tem, até mesmo na liderança, muitos têm boa intenção, mas de boa intenção, né? Aquele ditado popular diz que o ferro está cheio. Por quê? Porque não adianta ter boa intenção e sinceridade, tem que estar firmado longe nas Escrituras. Os irmãos lembram o que aconteceu lá com Davi ao levar a arca? Era a boa intenção de Davi. Fez um carro lá bonito que os outros tinham feito para levar a arca. Adiantou? Não, porque por intenção Deus se agrada. Ele se agrada da lei dele, daquilo que ele ensinou. E Davi, naquele momento, havia esquecido de observar os preceitos de Deus quanto ao carregar a arca da aliança. Podemos lembrar, por exemplo, da carta de Paulo aos Romanos, dizendo que o culto deve ser racional. O culto que Deus aceita é racional, então podemos agir pela emoção. E vários outros textos, né? Deixa eu separar algum aqui mais. Vamos terminar só com o último texto de Apocalipse. Os irmãos conhecem, mas vamos lá para o final. Apocalipse, o finalzinho, 22, né? Que vai fechar o livro de maneira gloriosa. Olha só o que diz lá no verso 18, ou a partir do verso 18, Apocalipse 22, versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Olha só. Se alguém tirar, seu nome será tirado da onde? Do livro da vida. Se alguém acrescentar, todos os flagelos, todas aquelas iras de Deus, né, descritas no livro, cairá sobre essa pessoa. E aí vem pensando, coitado daquele que está pregando um evangelho falso que vai além. Porque, né, ou ele está tirando aquilo que Deus ensinou, ou ele está acrescentando aquilo que Deus não ensinou. Tem uma seita que vocês vão ver, que é muito conhecida, mas não vou falar qual é agora, mas a tese dela somos melhores do que Cristo, do que nós temos, do que Cristo ensinou na Bíblia, e temos uma nova revelação, então somos melhores do que Cristo. Então a ideia é uma mudança terrível, quando eu não preciso mais do que Cristo, ou do que a Bíblia toda já nos ensinou, eu preciso me aquietar nessa palavra que a gente não conhece quase nada dela. Conhece tão pouco dela, ainda tem muito para conhecer, não é? Talvez aí 10%, 20%, 30%, dependendo da pessoa, conhece no máximo aí 20%, 30% das Escrituras. A gente conhece tão pouco, tem tantos textos difíceis de entender, não é? E aí a gente vai em busca de outros ensinos, de líderes que extrapolam os ensinamentos da palavra. Então, vai ser uma caminhada de algumas quintas, nós vamos estudar cada quinta uma seita diferente. Deus possa ser assim glorificado e nos ajudar a compreender como podemos ser bênçãos na vida de pessoas que estão sendo enganadas por esses movimentos.